Fala galera, beleza? Estamos de volta hoje no canal e hoje trazendo para você uma novidade, um conteúdo novo, tá? E o assunto de hoje, nada mais nada menos, é uma das coisas mais complicadas, mais complexas que o pessoal sempre está pedindo aí para mim dentro das perguntas. E hoje então eu vou falar sobre uma coisa bem complicada. Esse segmento que eu vou explicar agora é um segmento que vem atormentando os artistas durante anos e fica assim, uns falando uma coisa, outros falando outras, outros falando outras, outros falando outras, e realmente o pessoal fica meio perdido, tá? Então hoje eu vou falar para vocês sobre os direitos autorais, ou seja, eu posso fazer e vender ou não personagens conhecidos, certo? Bom, meu nome é Logan Barros, seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo a esse nosso mundo de escultura. E se você não conhece o canal, peço para você se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber sempre vídeos que eu acabei de fazer em primeira mão. Então dá uma clicadinha no sininho para você receber o vídeo instantâneo, tá bom? Assim você fica sempre atualizado com o canal. Bom, então durante anos você fica pensando, eu pensei, nossa, eu posso fazer, posso, não posso, posso, não posso, posso, não posso. E aí, o que acontece? Com toda a experiência de vida, conversando com vários tipos de pessoas, profissionais, amadoras, judiciais. Então, durante os anos eu fui descobrindo a verdade, então, a partir de agora você vai descobrir a verdade. Não tem mimimi, não tem isso, não tem aquilo. A verdade, eu vou te dizer o que pode, o que não pode, e então você, a partir de agora, vai descobrir sobre os direitos autorais, o que é real e o que não é. Bom, vamos lá. Por exemplo, eu vou começar, eu fiz aqui uma sequência, porque são vários assuntos dentro de um só. Então eu quero começar com o seguinte. Para você que não conhece, a palavra request significa um cara que ele vai, compra uma peça numa loja ou compra de uma empresa a peça, ele tira o molde dela e passa a vender essas peças, ou seja, ele pirateia e sempre de uma forma muito zoada, muito pintura ruim, cheia de rebarba, sempre assim, você encontrou um boneco para vender, tá bem feio, é request, tá? E ele vende aquilo muito mais baixo, o valor muito mais baixo do que a peça original, que nem por exemplo, uma peça que vale R$300, R$500, ele vende a 80, R$100, tá? Esse é o request. O request, por exemplo, ele é visto dentro da escultura, pelos escultores, como se fosse um carrapato, como se fosse a pulga, o parasita da escultura. Ele é um câncer dentro da escultura. Então nenhum escultor profissional gosta de request. Então se você está começando agora no mundo da escultura, você já fica atento a isso. Tá? Ah, mas eu comprei uma cabeça lá e tirei molde dela e... Cara, postou isso em qualquer grupo, pronto, você está excluído, então nem faça isso aí. Se você quer fazer a cabeça, aprende a fazer, tá? Há muito tempo atrás, muitos anos atrás aí, eu tive quase um problema com isso, porque aconteceu o seguinte, uns amigos meus que colecionavam escala 1/6 da Hot Toys, tinha umas cabeças, né, dos bonecos dele. Eu falava assim, aí eu comecei, na época eu estava estudando ainda retrato bem realista. Eu falei para eles, ó, você não me empresta para eu copiar olhando do lado, porque aí é outra pegada. Uma coisa é você pegar uma foto, outra é você pegar a cabeça e você pode virar. E eu comecei a olhar aquela figura e comecei a fazer igual, tentar fazer igual, e comecei a postar. E muita gente falou, request, e me chamou de request. Eu falei, não, cara, porque é o seguinte, quando você faz request, você tem que tirar o molde e a resina. E toda resina, ou ela fica idêntica, o tamanho, ou ela fica menor. As minhas cabeças sempre ficavam maiores. Eu tinha problema para manter proporção, eu sempre fazia maior. Então aí eu consegui provar que não era request, porque as cabeças ficavam maior e tinha umas diferenças que eu mostrava, ó, uma coisinha ali, outra ali, não tá igual. Então assim, já você vê uma noção, mesmo um escultor com o nome que eu tinha, já sofria um problema. Então fuja do request, foge do request, foge. Se você faz request, é um conselho que eu estou te dando, porque é o seguinte, algumas empresas, por exemplo, como a Marvel, DC, elas não são muito agressivas contra isso. Mas algumas empresas associadas a ela, por exemplo, que nem a Disney, por exemplo, que comprou a Marvel,
A Disney é extremamente agressiva contra a request, cara, tá? Eu tenho várias fotos no computador e request sendo preso aí com os moldes do lado, tá? E vai mesmo, tá? Bom, e o que muda de um request e de um produtor, por exemplo? O que é o produtor? Ô, Lucas, mas peraí, o cara que faz request não é tão safado quanto o cara que faz escultura que nem você? Bom, uma coisa é eu sentar na minha mesa, pegar uma figura conhecida e fazer um custom, né? Fazer uma figura. Eu tenho que fazer todo o esqueleto de arame, eu tenho que fazer toda a estrutura de massa, eu tenho que pegar referência, eu tenho que estruturar a figura, eu tenho, de maneira artesanal, eu acabo criando uma peça do zero. Tiro um molde, tiro resina, eu pinto. Não deixa de ser uma criação. Mesmo baseado num personagem conhecido, ele é uma criação. Então, fica atento ao canal até o final, porque é o seguinte, tem bastante coisa para você poder olhar, tem bastante coisa para você poder entender, ok? Então, muitas coisas são prós e contras. Horas nessa parte aqui eu vou falar para você, olha, você não pode vender, e outros eu vou falar, então, ó, tem isso. Então fica atento, porque esse vídeo é muito importante para você que está trabalhando e que quer trabalhar com escultura e que quer trabalhar de maneira profissional e justa e séria, tá? Bom, qual é a diferença? A diferença é essa, que eu sentei lá, eu produzi algo. Então não é que pode, não é que pode. É que aí é diferente do request, que é um cara safado mesmo, que vai lá, pega a sua peça, ou seja, você imagina o seguinte, ó, você que está vendo o vídeo, você é escultor, está começando agora. Você imagina depois que você gastou dinheiro para aprender, você gastou tempo para aprender, você gastou material pra caramba, você investiu grana em material, você investiu grana em curso, você, ó, em vez de ficar sair, em vez de sair para namorar, em vez de sair para ver um filme, em vez de sair para comer, para se divertir, você ficou sentado dentro de uma mesa, se matando para fazer uma coisa, se matando para aprender a fazer aquilo lá, gastando tudo que você tem. Aí você consegue fazer a peça, um cara simplesmente vai e copia a tua peça e vende bem mais barato que você. Então você tem uma noção do porquê o request ele é tão ruim. Então pensa nisso você. Se você gostaria que alguém fizesse isso na sua peça, entendeu? Então a request e o produtor tem essa diferença, entendeu? Bem claro, que já fique bem claro. Ah, o produtor então tem direito de fazer a peça? Não, a grande verdade é o seguinte, sobre direitos autorais, eu poderia fazer esse vídeo em 10 segundos. Eu poderia chegar aqui e falar assim, ó, oi galera, tudo bom? Tudo bom? Direitos autorais. Ó, não pode, é zero chance, não pode. E a realidade é essa, não pode fazer nenhum. Eu posso fazer pra mim. Pra vender eu não posso, mas aí tem um esquema. Por aí tem como eu posso dizer, umas exceções que as empresas dão, que eu vou explicar aqui, tá? Bom, então a diferença do produtor, então, qual que seria? Seria essa. Aí o que acontece? O request é o cara que ele é o parasita. Sabe aquele peixinho pequeno que anda com tubarão? Ele é isso aí, ó, entendeu? Então é diferente do produtor. Muito diferente, muito. Todo escultor que trabalha com escultura no Brasil, se você perguntar para ele o que ele acha de request, ele vai, às vezes, no pescoço vão até estufar. Ninguém gosta, então assim, se você faz isso, tenta não fazer, talvez você não sabia como que é isso daí, então tenta não fazer mais, tenta começar a produzir suas peças, tá? Aí você vira um produtor, que também não está na lei. Por que não está na lei? Você pode produzir, mas você não pode comercializar, tá? Algumas empresas, por exemplo, que nem a McFarlane, o McFarlane, por exemplo, ele é extremamente agressivo com isso. Se você fazer uma peça, uma do Spawn, e vender, e ele pegar você vender essa peça, isso aí não é lenda não, isso é real. Tem uma chamada que ele fez lá falando isso daí. Se ele pegasse uma peça ou 5 peças no mínimo, ele vem detonando em processo. Tá? Pra ter uma noção de como é agressivo, tá bom? Ele é o mais agressivo de todos, tá? Por exemplo, eu quero fazer um Spawn, você pode fazer, vender não. E tem uma galera que vende, faz, anunciar, eu tô vendendo, cara, porque ele não sabe, o dia que ele souber, pau. Então, para trabalhar de maneira profissional, você tem que agir como um profissional, tá? Bom, direitos autorais. Direitos autorais é o seguinte, quando você fabrica uma peça, um Pigma, por exemplo, ele foi criado. Então, os direitos autorais, ele permite ao artista, seja uma obra de arte, seja uma obra de escultura, seja um desenho, seja uma criação, seja música, seja... o cara criou artisticamente, de maneira expressiva, um trabalho, ele pode ter o direito de registrar aquilo pela Biblioteca Nacional. Você paga uma mixaria de R$30, registra na Biblioteca Nacional. Alguns casos, por exemplo, o que acontece? O Pigma, por exemplo, é uma lenda. Então ele é de domínio público. O que é domínio público? Domínio público, por exemplo, assim,
Saci Pererê, não dá para registrar, mas nós registramos. Fala, mas como assim que não dá e você registrou? O Popeye, por exemplo, lá o marinheiro Popeye, é domínio público, você pode fazer quantos quiser e vender quantos quiser, tá entendendo? As lendas, por exemplo, lá, as fábulas dos irmãos Green, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, tudo isso daí você pode fazer porque também já caiu em domínio público, não tem regra, tá? Bom, então como que eu registro? Eu tiro fotos desse boneco, eu faço uma descrição total desse boneco, total, tudo, e mando. Mas Logan, o Pigma é domínio público, tá, beleza. Mas aí o que acontece, por exemplo, se é domínio público, o que impossibilita você, por exemplo, agora de fazer esse boneco e vender? Aí existe uma coisa chamada plágio, porque é o seguinte, você pode fazer um Pigma novo, você pode fazer aí, ó, os bonecos que você quiser no Pigma. Se tiver qualquer semelhança com esse boneco, a Fabulai vai te processar. Eu te processo. Porque eu criei o boneco para Fabulai, mas o design também está lá, né? Desenvolvido por Logan Barros e tal, então eu vou lá e te processo, porque é plágio. O plágio ele é quando você copia algo igual. Tipo, isso aqui é o Wolverine? Não, é o Garras de Aço. Puta, cara, e vou lançar no mercado com caixa, tudo. Cara, a Marvel vai cair matando em cima de mim, a Disney vai me matar. Por quê? Porque, cara, é plágio. Eu fiz o mesmo personagem do mesmo jeito, com as mesmas garras, essas coisas, é plágio. Então, plágio, assim como os direitos autorais, ele te proíbe, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá. Direitos autorais, então é só você fazer e licenciar pela Biblioteca Nacional o seu personagem por R$30. Fim. Aí você está seguro, tá? Bom, qual é a maneira então que eu consiga produzir, por exemplo, sei lá, 40, 50 Jason, 100 Jason, 500 Mary Jane para venda? Como que eu posso fazer isso? O primeiro caminho, o caminho mais correto seria licenciar. A licença depende de algumas coisas. Então, por exemplo, assim, qual é o problema da licença? Hoje, para você conseguir a licença de uma peça, é mais fácil você conseguir abraçar um elefante cor-de-rosa com bolinhas azuis que entra pela sua janela agora e você abraça ele do que você conseguir uma licença. É bem difícil, mas bem difícil. Bom, conseguir a licença, que é caríssima. Nós estamos falando de licenças assim, baixas, de um personagem só, coisa de 50, 70, às vezes 80 mil reais, tá? Bom, só que essa licença também tem um problema sério. Qual é o problema sério? Eu fiz um Freddy Krueger, peguei a licença e fiz Freddy Krueger. Antes de você lançar esse boneco, tem que passar pela qualidade da empresa, da licença. Se eles não aprovar que não está igualzinho, idêntico, se não está com uma boa qualidade, você não pode vender. Então já aconteceu de uma empresa fazer lá o Capitão América uma vez, o do filme, e voltou. A empresa falou, não tá igual, o ator achou que não tá igual a ele, cara, não tá igual, tá estranho. Voltou e perdeu a licença. Tem que fazer o boneco de novo, tá? E existe uma questão de quantidade, não é porque eu tenho a licença que eu vou fazer à vontade. Dentro do contrato da licença existe uma quantidade predeterminada. E já está predeterminado que você vai usar para camiseta, ou para caneca, ou para boneco, ou para desenho, já é tudo predeterminado. Então não é licença, não te dá também assim uma volta e falar sinal verde e falar, extrapola. Não, é bem difícil, tá, gente? Bom, não quero, tô nem aí com a licença e vou socar o pau, vou fazer, tipo, dane-se. Bom, aí você tem uma multa, né? A multa é o seguinte, se você vender muito, mas muito assim, de ganhar uma grana com isso aqui, você não vai conseguir pagar a multa com isso. Pra você ter uma noção do tamanho que é o valor dessa multa, tá? E você fica fichado judicialmente, você fica pela lei, você é fichado como pirataria, pode dar até problema, depende como você fizer. Algumas pessoas estão colocando selo de autenticidade, por exemplo. Eu faço boneco e coloco um selo. Cara, você não pode dar um selo de autenticidade. Por que não pode? Mas eu fabriquei a peça, mas você fabricou, mas você não pode dar esse selo. Você não pode. Isso é contra a lei. Não dá, não pode. Você não pode. Então o que acontece? Existe esse problema da multa, né? E você fala, meu Deus, e agora? O que acontece? Cara, tem que pagar e, sabe, foda-se, o cara tá literalmente cagando pra você, a empresa, tá? Você vai ter que pagar a multa e assim, dificilmente você ganha na justiça. Não tem como ganhar, eu produzi, o cara fala, você produziu, ganhou dinheiro, vai ter que pagar a multa. Então, a multa é grande sim, tá? As pessoas falam assim, mas nunca pega. Eu tenho um monte de foto, tenho um monte de coisa de jornal, de coisa de internet, vários, pegando brasileiro, recasteando, fazendo request, vários.
E eu mesmo denunciei um monte de request. E vários escultores brasileiros, na época a gente se reunia, conversava, um denunciava para o outro, e todo mundo denunciava. Então assim, é normal, isso daí os caras pegam mesmo, tá? Bom, o que mais complica, por exemplo, para você então? Ah, mas eu quero produzir, tá? Porque é o seguinte, o que acontece? A grande realidade é assim, vou falar de novo. Na real você não pode produzir nenhum, vender nenhum. Mas o que acontece? O pessoal começa a fazer o seguinte, especialmente assim, você pega os requests lá, o cara mostra foto fazendo 40 Thor, 40 Jason, 40 não sei o que lá, 50, 100. O problema de quantidade é que complica a vida dessas pessoas. Porque se eu fizer um Jason, 2 Jasons, 3, 4, 5, mas de uma maneira assim, não de produção, eu fazendo manualmente, por encomenda, fiz 1, 2, 3, tá? Estou vendendo para algumas pessoas, isso chama-se custom. O custom é uma peça que você vai fazer 1, 2 e tal. Então o que acontece? Não é que a empresa permite você fazer isso, não é. É porque ela vai pensar o seguinte, pô, o que eu vou gastar com advogado? É real isso daí. O que eu vou gastar com advogado para processar o cara que fez meia dúzia de peça, não vale nem a pena. A real é essa. Tá? Não estou dizendo para você que então você pode fazer número pequeno, não. As chances de você daí responder um processo são quase nenhumas, mas existe ainda. Tá? Se você fizer uma peça, já tem um problema. Tá? Agora, o que eu não posso fazer de jeito nenhum? De jeito nenhum. Colocar o boneco, que não é meu, dentro de uma caixa, com logotipo, com nome, com o logo dele, já era. Colocar selo de autenticidade você não pode fazer e nem pode fazer em quantidade, tá certo? Então você não pode. O máximo que você pode fazer é custom, é 1, 2, 3, 4, tá lá, vender para um colecionador que você fez uma encomenda, porque a empresa vai ver isso, na verdade, não como uma produção, não como um escultor fazendo uma coisa. Ela vê meio que como um trabalho meio de artesanato, né? Seria como uma pessoa que faz biscuit, por exemplo, que quiser vender em quantidade. O biscuit, ele só dá para fazer molde de biscuit com peças pequenas. Para fazer um boneco que nem esse de biscuit, não dá. Tem que ser feito 1 a 1, do zero. Então, jamais uma empresa vai falar, pô, esse cara vai atrapalhar os meus negócios, porque ele não tem como dar conta de vender. Então, a chance de uma empresa pegar você fazendo um boneco de cada vez, cara, não existe, tá ligado? O cara não vai perder tempo e dinheiro para pegar você, como o cara que tá fazendo no fundo de casa, no seu quarto, às vezes, uma peça, 2, meia dúzia de peças. Entendeu? Então, o que ele vai gastar judicialmente, para ele, nem convém fazer. Tá? Diferente do request. O request, além de ele anunciar, tem cara fazendo até site, além de ele anunciar, o que ele faz? Ele posta, às vezes, foto, e ele produz de tonelada, porque ele abastece, geralmente, um mercado grande. Tá? Então, essa é a diferença que eu estou te dizendo. Bom, Logan, mas eu vejo, por exemplo, na internet, vários grupos, vários sites, onde as pessoas fabricam kits de resina e vendem em caixa. E na caixa está estampado a foto do personagem, está o logotipo do personagem lá. Então é o seguinte, nos Estados Unidos existe muito, e no Japão também, o famoso garage kit ou os kits de resina. Os kits de resina são liberados. Esse não tem. A empresa não vai te coisar. Só se você fizer uma tonelada, né? Então assim, eu meio que eu posso vender bastante daí. Só que é o seguinte, o que acontece? O que serão os kits? Os kits é você pegar uma caixinha, tirar a molde do seu boneco, só que ele não pode ir inteiro, ele tem que ser todo picado, todo desmembrado conjunto, é vário, é um kit. E esse kit não é rebarbado, esse kit não é... Então o brasileiro não tem esse costume, não tem essa cultura de comprar o kit, porque os caras gostam de raspar, lixar a rebarba, lixar, tampar a bolinha, eles gostam de pinar a peça, eles gostam de dar primer, pintar, eles gostam de montar, tá? Isso não existe no Brasil. Só que é o seguinte, o que acontece daí? Então eu vou começar a vender kit. Se você começar a vender kit de resina no Brasil, você vai estar entregando na mão do request a coisa mais fácil do mundo. Ou seja, o cara vai olhar para você o request e falar, valeu lindão, a peça já vem separada, pinada, pronta com molde. Então nem compensa, tá? Mas assim, aí é liberado, tá? Para venda. Tá certo? Bom, o que eu indico você fazer então? Aquilo que a gente está fazendo, a Fabulari está fazendo. Você pode criar personagem. Aí você pode pensar, pô, Logan, mas um personagem criado não vai vender tanto quanto um Wolverine. Vende. Pode ter certeza. Eu estou te dando garantia que vende porque eu vendo. Entendeu? Eu vendo peças criadas. Logan, então você vende, por exemplo, um Fred, um Jason. Cara, uma unidade às vezes, 2 para um colecionador, mas o preço é alto o suficiente para ser é custom. Então o custo eu faço 1. E não tem como processar, por isso que é impossível e inviável daí
Uma peça que eu vendi porque entrou no serviço que eu te falei. É uma coisa meio manual, é uma coisa meio ainda, pela quantidade, é uma coisa muito baixa para a empresa representar, tá? Mas hoje eu trabalho apenas com criação, só criação. Por exemplo, o Zibusto foi criado, o Pigman foi criado. Esse boneco aqui, ó, o do Rhino, eu vi umas miniaturas de um cara que faz esses personagens de guerreiro com animal, pequenininha, são de wargame, bem pequenininha. E eu gostei e falei, nossa, vou fazer um grande pra mim, tal, baseado. Eu olhei e falei, legal, vou tentar fazer, mas baseado. Por isso que eu nunca vendi nenhum, não sai daqui, é meu, quis pra mim, entendeu? Então assim, não tem plágio, tá? Bom, então eu digo pra você criar, registrar o seu boneco e aí você vender, tá bom? Logan, o Pigman, você acha que vende tanto quanto o Fred e o Jason? Eu posso garantir para você que vende até mais. Por que vai vender mais? Porque o Pigman, ele vai dentro de uma caixa, ele vai dentro de uma coisa legal pra caramba, lacrada, selada. O Pigman vai, por exemplo, ele é um de várias linhas que a gente está fazendo. Ele vai dentro de uma caixa com um selo holográfico de autenticidade. Ele vai assinado por mim, pelo diretor, pela equipe inteira que produziu o boneco. Todo mundo assina. Ele vai dentro os encartes. Eu posso pagar a propaganda dele pro Brasil inteiro, eu posso vender quantos, por exemplo, eu quiser daí, porque, no caso a Fabular pode vender, porque é criação, eu criei o boneco. Se eu criar outro boneco agora, se eu quiser criar esse orc aqui, por exemplo, eu criei, não me baseei em nada, eu criei esse orc. Se eu quiser vender essa peça aqui agora, 700 mil unidades eu posso, entendeu? Então assim, ó, é um conselho que eu tô dando, cria seus bonecos, porque é o seguinte, esse negócio de falar que só vende super-herói, cara, não é assim. Entendeu? Não é assim que funciona, entendeu? Não é bem essa pegada, mas vai por mim, que nem por exemplo assim, eu faço uns... Sabe o que vende muito? Por incrível que pareça, terror. Faça peças de terror porque vende muito, muito. A galera gosta de criação, eles gostam de criação. E outra coisa que vende, por exemplo assim, ó, essas coisas de guerreiro, tipo Conan, essas coisas assim, só que não faz um Conan, faz um cara igualzinho o Conan, por exemplo assim, cabeludão, também, tipo um guerreiro mesmo, um guerreiro, só que não coloca, lógico, as coisas do Conan, não coloca a espada do Conan, não coloca aquela coisa redondinha que ele tem no braço, para não ficar plágio e não ficar coisa. Faz uns guerreiros, umas guerreiras, sexy, vende, entendeu? Então vende sim, não precisa ficar ficou preso na escultura de marca conhecida. Não, cria, entendeu? Bom, falei sobre custo e criação. Agora o que acontece? Então faça e registre a sua peça, tá certo? Então é o seguinte, pode ou não? Não. Mas nenhuma. Você não pode, por lei, você não pode nenhuma. Vender nenhuma. Pronto, fim. Tá? Isso que acontece é o seguinte, por exemplo. Agora eu vou te dar alguns exemplos do que acontece. Logan, tem alguns artistas que fazem desenho para Marvel, são desenhistas atuantes, são caras que estão desenhando na Marvel hoje, são caras que estão desenhando na DC Comics hoje, são caras que estão desenhando para as empresas hoje, são caras que estão fazendo pinturas. E esses caras, eles vendem a arte. Como assim? Então, Logan, vendeu o trabalho de pintado, vendeu um desenho também. E eles colocam isso publicamente. Alex Rossi, por exemplo, é um dos pintores mais ferrados da atualidade, ele é um dos artistas mais conceituados, ele é o que mais ganha dinheiro hoje. É o mais caro para ser contratado hoje, ele é freelancer. O Alex Rossi, se você entrar no site dele, ele tem lá Art for Sale, ou seja, arte para venda. Então você tem lá trabalhos da Marvel, trabalho da DC, trabalhos de uma empresa, trabalho da Dynamic. Então o que acontece? Você fala, pô, peraí. Então para tudo. Parou tudo. Por que eu não posso fazer um boneco e o cara pode fazer uma pintura e uma ilustração? Volta no que eu falei. O que acontece daí? A maioria dos brasileiros, quando estão na entre-safra, por exemplo, que eu conheço, os caras que eu conheço, que estão na entre-safra, isso é todos fazem isso do mundo, mas os brasileiros, por exemplo, que eu conheço, posso falar com autoridade porque eu conheço eles. Eles não estão trabalhando para a Marvel agora, só vão pegar um contrato depois. Nesse meio tempo, eles vivem de commissions. Tá? Commissions são encomendas. O cara falou, tá aberto a minha agenda de encomendas. Você fala, eu queria um Wolverine assim. O cara vai lá, desenha para você, dá arte final, pinta, põe um fundo. Peraí, o cara está colocando isso publicamente, só que entra no que eu falei. Aquilo é feito, é uma licença que não existe. Não existe não existe um documento que prove isso que eu estou falando para você. Fala, não, pode fazer. Não, é meio que uma regra de ouro, que fala o seguinte,
Cara, você vai ter que pegar o papel, vai ter que desenhar do nada, vai ter todo aquele trabalho para desenhar tudo aquilo. Às vezes demora o dia inteiro para você pintar aquilo, para você fazer aquilo. Como é que eu vou correr atrás? A empresa vai correr atrás de um cara desse que tem que fazer tudo isso manualmente, cara. Então esse cara não consegue dar produção. O problema das empresas é produção. É se você vai começando a fazer em produção, em escala, tipo, muita peça. Quando é feito manualmente, trabalhos manuais, as empresas veem isso como um artesanato. A grande diferença é essa, é um artesanato. Então o artesanato meio não tem como eles correr atrás, tá? A grande verdade é que assim, a galera soca o pau. Você vai ver coisa. Você vai no centro da cidade, você vai ver coisa da Marvel, da DC, em tudo quanto é lugar, você vai ver coisa de todo lugar. Só que realmente você fala, mas o cara não pegou. E você pode ter sido sorteado, cara, e cair na malha fina lá, os caras te pegar e você tá ferrado daí, entendeu? Porque além de ser preso, cara, além de ser preso, você vai responder judicialmente por proprietaria, você pode responder até por estelionato, você pode. Porque assim, se você fizer um selo de uma coisa que não é sua, vender e colocar, vendi por exemplo, vendi lá um Wolverine, coloquei um selo de autenticidade, o que vai acabar acontecendo? Cara, isso é estelionato, você falsificou um selo de uma empresa que não é sua, tá ligado? Então você pode ser preso bem complicado. Então, vamos lá. Aí existe agora, é a grande pergunta, Logan, e aquela teoria de fazer 20 peças, é real? Bom, vou explicar o porquê agora disso daí. Muita gente fala isso e muita gente contradiz isso daí. É como eu acabei de falar, regra é regra, não pode fazer nenhuma. Mas por que às vezes os caras falam que 20 peças pode? Porque você imagina o seguinte, que a empresa, por exemplo, a Marvel pensa assim o seguinte, pô, ele faz uma peça por dia, de manhã até a noite, até ele resinar, até ele pintar essa peça, ele dar acabamento na peça, até ele fazer todo o trabalho, terminar uma peça, ele trabalha 5 dias por semana. Então são 5 peças por semana e tal. Então até 20 peças, no caso, não existe, tá, gente? Isso é mentira. Mas essas 20 peças, por exemplo, as empresas podem ver isso daí de uma maneira muito tipo... Ah, cara, talvez não esteja interferindo ainda, mas não pode ver. Mas às vezes pode acontecer, ela fala, opa, 20 peças, já dá um processo. Entendeu o problema, galera? Então, essa teoria das 20 peças não existe, tá? Não existe 20 peças e tal. Muita gente fala, eu já falei muitas vezes assim, faz até 20. Que às vezes eu faço um molde preparado para fazer até 10 peças, até 20 peças, tal, sei lá, porque, cara, mas isso vai vender, tipo, às vezes em 10 anos, uma peça, outra peça. E eu só vendo, às vezes, às vezes, para colecionador, é um custom, é para colecionador. O cara pediu, eu faço a peça para ele, o molde é dele, enfim, o rasgo do molde é uma peça única, tá? Então tem uma diferença muito clara de você produzir para vender e você fazer um custom, tá? E 20 peças não pode também, dá na mesma, tá bom? Bom, então essa galera que faz então os desenhos, as pinturas, deviam ser presos também, porque fazem muito e não colocam publicamente e chegam a abrir agenda. Mas por que as empresas então não pegam isso daí? Bom, primeiro eu vou te explicar o seguinte, meu querido. Já falei, o que eu gastaria, por exemplo, eu criei esse busto. Aí você faz 20 peças desse busto e vende a, sei lá, R$200. Bom, são mais ou menos uns R$4.000, mas vai tirar aí, por exemplo, um monte de coisa e tal. Bom, o cara copiou 20 peças minhas, eu vou processar ele. O que vai acabar acontecendo daí? O que eu vou gastar com advogado, o que eu vou gastar de locomoção para ir no fórum, voltar, entrar na justiça, briga judicial, por causa de 20 peças, eu falo, mano, não compensa pra mim. Tá entendendo como funciona mais ou menos? Não vai compensar pra mim. É assim que uma empresa pensa. Então não é que o pessoal fala assim, então ninguém faz. Não, todo mundo faz. A grande verdade é que você está vendo esse vídeo porque você sabe que todo mundo vende. Não tem como escapar disso daí. Você fala, então, cara, todo mundo que você conhece que escutou faz peça para vender. Só que não caiu ainda o problema em cima dele. Entendeu? Então tem que tomar esses cuidados, tá bom? Falei ontem com o Leonardo Sanches, que é da Fabular, sobre isso daí. Falei, Léo, vou fazer um vídeo amanhã, assim, como você está fazendo toda a parte burocrática. Ele é o diretor, né, da Fabular. Eu sou só o diretor de arte, então eu não me envolvo nessa parte de judicial, eu não me envolvo nessa parte técnica, nessas burocracias, quem se envolve é ele. E ele falou realmente isso daí. Qual foi o aval do Leonardo Sanches, por exemplo, então em relação da Fabular Creations, em relação a isso daí? Não pode vender nenhuma. Por isso que existe o registro. Se você já registra a sua criação, já vai proteger ela de ninguém copiar, ninguém fazer plágio, ninguém vender aquilo, tá certo?
Conversei ontem de madrugada com um escultor, eu não vou citar nome, né, porque é um vídeo. Esse escultor, depois quem quiser que eu mostre, tá, a conversa eu apago o nome, tudo lá e mostra a conversa, tá? E tá em inglês a conversa porque ele é americano. E ele é um escultor ativo dentro de uma empresa que faz bonecos famosos. E eu perguntei isso para ele ontem também, para poder ter um aval total para vocês, tá? E a resposta dele é o seguinte: Loura, algumas empresas você pode fazer em pequena quantidade, mas se os caras pegar você vai se ferrar do mesmo jeito. Se você fizer em grande quantidade, é mais chance, mas eles vão te pegar de qualquer jeito. Ou seja, é proibido sim, não pode fazer nenhuma, mas acontece que os escultores acabam fazendo uma, outra, 3, meia dúzia e tal, e acabam vendendo sim, é um costume mundial, ele disse, é um costume que infelizmente não tem muita proteção, mas que não é certo fazer e que se cair na questão judicial, você pode responder um processo sim. Então, são dois caras, um que trabalha ativo hoje, ativo, por uma empresa de grande porte de bonecos, falando que não pode, e o outro nacional, que é uma grande empresa que está crescendo hoje no Brasil, falando para você que não pode também, tá bom? Então, o que eu estou dizendo para você? É um conselho agora, conselho. Você quer mesmo produzir escultura com qualidade, você quer assim, ó, viver isso daqui muito bem, passa a criar também suas esculturas, entendeu? Cria umas linhas interessantes, que eu falei, ó, da outra vez do vídeo sobre action figures, acho que no 2 ou no 1, no vídeo 1, eu falo sobre ideias para você criar. Você quer ver um exemplo? Que eu falei, ó, faz um negócio de guerreiros, faz um negócio, por exemplo, de guerreiras sensuais, faça coisas de terror, faça coisas tipo de anatomia para as lojas, faça coisa de dinossauros, faça coisa, por exemplo, de, sei lá, domínio público. Eu acho o domínio público que começa a fazer, tem tanta coisa que você pode fazer que você não tem noção, e tudo coisa que vende, tá bom? Para você ter uma ideia, eu tenho um amigo, ele também não mora no Brasil, tal, ele vende peça, e ele fabrica peça e vende peça, ele vende peça mesmo assim, não é request, ele fabrica e vende, e ele vende muito bem, muito bem. E na época quando eu tinha feito uma figura de terror lá, que eu tinha montado ela, ele falou, nossa, que peça foda que você fez, tanto que lá, tá vendendo? Eu falei, tô. Cara, a peça dele era muito bem feita, é nível sideshow a peça dele, ele estava vendendo, tanto que é. E um cesto. E ele perguntou, Lão, quantos você está vendendo? Eu falei, tanto. Ele falou, nossa, cara, você vendeu quase 3 vezes mais do que eu, mesmo estando no Brasil. Parabéns, sei lá. Então, o que aconteceu? Pela peça ser criada muitas vezes, ela tem muito mais valor, ela tem muito mais pegada. E assim você faz uma assinatura, ou seja, você faz o seu nome assim. Da mesma forma que o McFarlane criou o Spawn, e pô, não pode vender porque ele criou. Da mesma forma que o Stan Lee e vários outros desenhistas criaram, pô, o Wolverine, os X-Men, sabe, Deadpool, a DC criou lá, pô, os caras da DC, os desenhistas criaram Superman, Batman, Mulher Maravilha. Cara, eles criaram e fizeram um nome, fizeram uma assinatura, faça você a sua assinatura. Quando eu comecei a fazer os action figures baseado em coisas também nacional, o que eu queria? Eu queria solidificar que o brasileiro consegue criar uma linha, criar um mercado igual ao americano. A gente tem capacidade para criar isso daí. Então, gente, depende de vocês criar, depende de vocês investir, vender. Qual que é a vantagem de você criar? Já falei, você pode pôr o boneco numa caixa, você pode colocar o boneco, estampar no outdoor, onde você quiser que está vendendo o boneco e você conseguir vender, tá bom? Bom, então espero que tenham sanado essa dúvida. Obrigado por assistir o canal. Se você quer aprender todo o processo de fazer uma escultura profissional e viver disso, e ganhar dinheiro, e aprender a criar, aprender a produzir todo o processo, clica no link aqui embaixo, cursodeescultura.com. O primeiro módulo já está à venda, tá? Ele é completo, então você vai poder se tornar um grande artista criando, desenvolvendo, aprendendo todo o processo, tá certo, galera? Não deixe de curtir o canal, não deixe de dar o seu joinha e se inscreve aí se você não conhece o canal, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado. Qualquer coisa, deixe os seus comentários por aí na descrição que a gente vai respondendo, tá bom? Muito obrigado pelas dúvidas, galera, também estou fazendo os vídeos de acordo com as dúvidas, tá bom? Então tenha um ótimo dia, tenha uma ótima noite, ou um ótimo fim de semana, uma ótima semana para você. Amanhã tamo junto de novo, galera, tá bom? Muito obrigado, até mais.